Para contextualizar vocês, eu treino há algum tempo, eu treino boxe faz algum tempo, e em 2022 eu fui num evento estadual. E aí, como eu era bem novato naquele esporte, meio que a equipe que eu fui me chamou para ir com um mês de treino lá. E eu não senti, hoje eu vejo que tipo, foi uma coisa assim, muito em cima da hora ali, que eu tive que perder peso, coisa que eu nunca tinha feito, que é cortar o peso, etc. Paguei uma van para ir sozinho para outro lugar, dormi sozinho, preparei todas as minhas refeições, etc, sozinho para poder cortar o peso. E quando eu fui lutar, o meu corner foi uma pessoa que não era meu treinador específico, era uma pessoa que estava responsável ali pela equipe que era parceira, mas não era meu treinador específico. E aí na luta, na minha primeira luta, com um mês de treino, cortando 5 quilos em 2 semanas, sem saber muito bem como fazer aquilo, passava fome demais, corria demais, perdia muito peso. Era categoria, eu tava com 68, desci para 63. Eu lembro que na mesma manhã da pesagem eu tava 1 quilo a mais ainda. E eu tava lá, 4 horas da manhã, chupando limão, cuspindo saliva, fazendo exercício aeróbico para poder suar e perder aquele peso para poder participar da luta. Porque como que eu já tava ali na cidade, já tinha pago, já tinha falado para todo mundo que eu ia, então eu tinha que fazer acontecer, não era por um quilo que eu ia ficar fora. Chegando no local da pesagem ainda, não estava no peso, faltava ali umas 800 gramas. E aí eu tomei alguém me deu ali, alguém mais profissional me deu uma seringa de um suplemento que fazia acelerar. E a gente foi correr, na rua com aquela jaqueta assim quente, etc. Consegui perder. E aí fui comi uma marmita lá e tal, etc. Ok. No dia da luta, essa pessoa jogou a toalha pra mim, esse treinador jogou a toalha. E aí, o que mais me incomodou nessa época foi que eu queria muito ter uma equipe, eu queria muito fazer parte de algo, porque eu tava ali num momento vulnerável da minha vida, entende? Tipo, tinha passado por algumas coisas ali, e eu tava treinando para poder me sentir melhor, ter mais autoconfiança, etc. E aí eu queria sentir aquela sensação de ter uma equipe. E há pessoas que se preocupavam comigo mesmo se eu perdesse. E aí, quando eu perdi, eu lembro que eu saí do ringue e eu perguntei assim para ele, eu fui tão mal assim, porque ele tava olhando assim com a cara meio de desaprovação. Ele nem me respondeu, ele virou a cara e foi embora. E só quem viveu já sabe como que é essa sensação. Aí eu sentei assim, a minha luta era a última, uma das últimas, sentei, fiquei pensando sobre o que aconteceu, e aí quando acabou, a minha equipe foi embora pro hotel que ele estava, eu fiquei lá esperando o Uber aceitar, porque eu estava sem veículo para me locomover, e enquanto eu esperava, o ginásio já tinha fechado, eu vi o meu oponente comendo com a equipe dele na mesa assim, rindo, comendo lanche, todo mundo. E o que mais me pegou naquela época não foi nem ter perdido, foi não ter aquela base, ele não ter, sabe, alguém ali para poder, sabe, passar esse momento ali. E tá, e aí chegamos, esse daí foi em 2022, chegamos em 2026. E em 2026, na nossa cidade, essa mesma pessoa que arbitrou para mim fez um evento, realizou um evento de luta aqui na cidade. Eu prontamente, com as pessoas que eu conhecia já, que é a minha equipe, meus conhecidos, a gente estava comentando entre si para ver quem ia participar. E eu mandei minha inscrição lá, mandei meus dados, etc. Acabou que não fecharam a minha luta, não deu. Acabou não tendo oponente, acabou não dando. Poderia ter ficado com raiva, porque tudo isso aconteceu, tipo, você foi jogar a toalha para você e depois você não conseguiu participar do evento. E aí quem participou na sua categoria para defender a sua cidade tomou um nocaute, assim, muito brutal. Então foi uma coisa, assim, terrível. Mas com todo esse sentimento, toda essa raiva que eu poderia sentir, eu, sabe, torcer para tudo dar errado, porque eu não consegui participar. Eu vi essa diferença de amadurecimento, porque normalmente eu ficaria com raiva, sentido, ou com algum ressentimento, mas algumas leituras, por exemplo, de Marco Aurélio, me fizeram refletir mais sobre essas questões, mais profundamente. E é uma das
uma das formas que eu vejo que a leitura mudou, não só na teoria como na prática na minha vida. Vou explicar como que isso pode acontecer com você também. Passando um tempo de que não conseguia luta pra mim, fiquei de olho assim, fiquei conversando com alguns colegas meus também, que são lutadores. E aí ele é um cara que estava intermediando o contato entre mim e o organizador. E aí ele falou assim, você quer uma luta pra 7-5? Em outra modalidade de luta que não era a minha, que eu queria a princípio. Eu falei, aceito. E aí depois ele veio e falou, aquilo lá, no dia seguinte ele falou, essa proposta não vai dar certo, apareceu uma proposta no meu peso. No caso ele falou que apareceu uma proposta no peso dele, e aquela proposta que era pra mim não tinha mais. Porque o adversário não ia conseguir descer até o peso que eu estava mais baixo. E aí eu falei assim pra ele, falei, pô, aceita, né? E ele foi lá, pegou a luta e aceitou. Divulgaram, e aí faltava mais ou menos uma semana pra luta. E uma citação, uma meditação de Marco Aurélio que ele fala que onde o obstáculo deve se tornar o caminho, foi que eu me inspirei bastante para interpretar essa situação. Como eu fui impedido de lutar, não teve luta pra mim. Logo depois, o cara que foi no meu lugar foi nocauteado brutalmente, até ficou paralisado no chão lá, e a família dele ficou chorando na minha frente. E eu fiquei olhando toda aquela situação de camarote, e olhando o cara que veio de outra cidade fazer isso. Sério, né? Toda a história que eu tinha com o organizador do evento, tudo isso poderia comunar em eu enxergar um grande obstáculo. Só que, como essa meditação fala que o obstáculo se torna o caminho, o meu amigo ter sido aceito se tornou o caminho. Então, basicamente, eu queria fazer de tudo para ele ter êxito na missão. Foi o que a gente fez e que eu vou contar agora para você. A primeira parte foi entender como é que é a rotina dele. A rotina dele é trabalho braçal, trabalho de jardineiro de dia, de garçom de noite. E o único horário que ele tinha para treinar era das 10h30 até meia-noite. Então, sabendo disso, eu tinha que me dispor àquele horário para treinar com ele. E foi isso que aconteceu. 10h30 a gente tava lá, puxando manopla, conversando ali sobre como que seria o adversário, como que a equipe do adversário, como que a equipe do adversário se portava. A gente conversou sobre possíveis estratégias de combate, golpes, etc. E fizemos ali na prática ali a manopla e sparring também. Pô, quem é sparring de pessoa que vai lutar e quer ver a pessoa lutar sabe que é difícil, porque você não pode bater no cara, você tem que desenvolver o cara, a autoconfiança dele. Então você tem que ter um profissionalismo ali de até levar porrada. É um nível assim de dificuldade ali. No esporte de alto rendimento, muitas derrotas não acontecem por falta de talento, elas acontecem por pequenas falhas. Aquecimento ruim, equipamento esquecido, ansiedade, falta de organização. A gente passou nesses últimos dias a cuidar dessas pequenas variáveis. E tem uma parte também importante nessa reta final, que é a mudança de identidade. Como eu estava procurando lutar, como eu estava procurando uma oportunidade de ser a pessoa que estava se destacando ali, lutando, eu estava treinando, eu estava preparado para aquilo, então minha mentalidade estava de atleta. Então, a mudança de mentalidade de atleta para alguém que está responsável pela vitória do grupo, é uma mentalidade totalmente diferente. Nos leva àquela mesma pergunta, o que faz uma equipe vencer? O atleta ou tudo que acontece antes dele subir no ringue? Sabendo disso, tendo treinado de noite, no próximo dia eu deixei ele fazer as coisas dele do jeito dele, tendo em mente o que eu quero é a vitória da equipe, que é tipo o êxito na missão, já que vai acontecer e tá marcado, vamos fazer da melhor forma. Então eu pensei, o que ele precisa para ter isso da melhor forma? Para você ter um desempenho bom no esporte, você precisa estar bem nutrido, por exemplo, também. Ter uma suplementação, foi isso que eu pensei, e é por isso que chegamos na parte de patrocínio. Olha, sobre a parte patrocínio, é uma coisa mais delicada, por quê? Porque não é tipo como se eu chegasse aqui e falasse pra vocês que foi pura sorte, ou que é só chegar e vai dar tudo certo. É uma coisa que tem que ser muito calculada ali, e foi isso que aconteceu, explicar a situação. Há um tempo atrás, no começo do ano, sabendo que eu participava dessas comunidades, por exemplo, a do boxe, a de
de outros grupos, etc. E sabendo do feedback dessas comunidades e estando engajado com elas, conhecendo, né, a capacidade de cada pessoa que está ali, por observar, você consegue pegar e transformar em números. E o que isso significa? Eu não posso chegar lá e achar que eu só falar qualquer coisa, a pessoa vai acreditar em mim por acreditar. Óbvio que no começo do ano eu tinha ido em uma loja de suplementos na minha cidade, um dos maiores que tem aqui, que tem mais seguidor, que é muito assim conhecido, que faz vídeo em alta qualidade. Tipo, o cara já é completo, ele não precisa de nada mais. Ele também tem uma estrutura familiar, né, no negócio, então o cara é top de linha, então ele não precisava de nada. Então, você sabendo disso, você fica um pouco também inseguro de fazer uma proposta para uma pessoa que já tem tudo, entende? É diferente de uma pessoa que está abrindo um negócio ali agora. Nessa época eu fui conversar com ele não para fazer uma proposta, mas para explicar para ele, para conversar, abrir uma ponte ali. E a nossa primeira conversa foi tipo sobre inteligência artificial no negócio, como que ele estava aplicando ela. Eu expliquei o jeito que eu aplicava e que eu poderia também fazer no caso, em prol ali da empresa dele. Fiquei sobre as comunidades que eu era engajado e que ele poderia ter um interesse de expandir para essa comunidade, porque ele não fazia parte da comunidade de combate. A comunidade dele é corrida, etc, outras coisas. Então, basicamente ele não fazia questão também. Mas aí eu deixei claro para ele que existia. E aí se cumprimentamos, fomos embora e essa foi a nossa conversa. Foi como, nessa história em todo, com o final que teve, foi como plantar uma semente. E a semente, vocês sabem, ela nasce, cresce, se desenvolve e ninguém vê. Ali no solo, então você vai andando, você teve essa ponte, você fez isso, mas aquilo ali não significa nada a curto prazo. Isso que uma das coisas primordiais desse processo todo é o longo prazo. E aí ela ficou lá, essa semente ficou lá na terra e ficou lá no canto dela. Eu nem reguei, nem fiz nada demais com ela. Ela estava lá. Andando ali para aquele momento que a gente estava ali do campeonato próximo, o atleta estava lá fazendo o dele. E uma coisa que eu identifiquei é que ele tinha tipo uma dificuldade em atingir, por exemplo, proteína que ele precisava para descansar. Ele mandava ali o peso dele que ele estava, etc. E uma coisa que eu identifiquei é que faltava esse fator, o fator do suplemento ali, para dar aquele boost ali, ainda mais que é uma coisa que foi pega de última hora. E isso seria uma das formas de construir uma vitória mais solidificada. De jeito nenhum eu queria levar ou deixar falhar coisas que eu poderia proporcionar para minha equipe. Então eu pensei, pô, eu fui nesse cara aqui dos suplementos há algum tempo atrás. Ele já sabe quem eu sou, sabe o que eu sou capaz, sabe das coisas que eu falei para ele e ele sabe que eu não faço ele perder tempo. Já fui lá com uma coisa em mente, consegui o patrocínio para o atleta que ia lutar. Bom, aí você tem que pensar em coisas simples como, será que quando eu chegar lá vai ter algum cliente? Que quando eu chegar lá ele vai estar almoçando ou ele vai estar, qual o horário que é agora? Que é o horário que ele fica aberto e fechado lá. Tem mais movimento ou não. Então é uma coisa a se calcular também para, se você quer maximizar a vitória, seriam vitórias pequenas. As vitórias pequenas são ver o horário, identificar o padrão de lotação do comércio, que aí você maximiza a chance de vitória da pequena vitória que é o patrocínio, que é uma vitória no quadro geral, ela é pequena, mas no quadro pequeno ela tem várias pequenas partes que tem que ser cumprida, como identificar todos esses processos. Então eu já estava na minha cabeça, se eu chegar lá e tiver alguém, eu vou esperar. Eu não vou chegar e falar o que eu quero logo de cara, eu não vou chegar e já falar da proposta para ele, por exemplo. Mano, meu cachorro, ele tá latindo lá de casa porque ele queria estar aqui comigo. Eu tô escutando só o latido dele, eu acho. Cachorro vagabundo, cara. Ô Todd, vai deitar! Cara, esse cachorro, eu vou te contar, viu? Tá, então, e pra mim também conseguir conversar com ele tranquilamente, eu tinha que estar tranquilo. Então eu falei, pô, eu tenho que estar alimentado, eu tenho que ter bebido uma água ali, estar hidratado bem, sabe? Tem que estar ali confiante. Ok, conversamos e aí eu tinha feito um contrato lá em PDF, mostrei pra ele e expliquei a história e falei que a gente
poderia fazer essa parceria ali de marketing. Como a gente é uma equipe que ia lutar nesse evento, o evento estava sendo promovido por algum vereador, sabe? Sempre tem pessoas de olho, aberto ao público. O público podia doar 1 quilo de alimento, aí o 1 quilo de alimento foi para uma ação beneficente. Então, sabe, estar envolvido nesse tipo de projeto, de coisas, para uma pessoa que trabalha com esporte é beneficente. Vai atrair olhares bons, ainda mais que ele não tem esse público do combate, entende? Então, são várias oportunidades que eu queria transparecer ali, acabou dando certo. Pegamos ali a certa quantia ali de suplementos. Cara, quando eu falei pro atleta, cara, ele ficou muito feliz, cara, ele ficou muito honrado, assim. Tinha uma camisa do cara, ele pegou, já vestiu a camisa. E aí, nesse mesmo dia, fomos pra pesagem. O oponente não apareceu na pesagem, fez por videochamada e ainda quis perguntar se o peso estava certo. Nós teve que pesar 2 vezes, sendo que nós estava lá pessoalmente, todo mundo estava vendo que o peso estava certo. E aí eu gravando, falando, aí tá tudo certo, tá tudo pronto. E o cara com a camisa, tudo pronto. E eu mandando pro cara no privado, no WhatsApp, e o cara, sabe, fazendo parte disso. Isso que é importante, incluir a pessoa que você propôs a fazer. Crescendo a minha parte do contrato que eu tinha falado com ele, fazendo até um pouco a mais, entende? O atleta postou no perfil dele, postamos no perfil do projeto do boxe também. E aí teve todo o processo ali. Quando chegamos no evento, a gente chegou na 6ª luta. Nossa, foi a 12ª, foi a última luta. Teve um tempo ali ocioso, um tempo que a gente ficou olhando as lutas. Foi o momento que eu vi o cara que tava no meu lugar lá perder, ser nocauteado, que eu falei e tal. E aí, chegando ali na 9ª luta, a gente começou a fazer uns preparativos, que era aquecer. Mas naquele momento a gente não queria puxar, sabe, deixar a pessoa cansada. Porque todo o processo já foi feito, o treino já foi todo construído, então você não tem que se matar. A gente estava exigindo dele qualidade. Isso que aconteceu. Ele entregou uma qualidade absurda de boxe. Pequenos detalhes que a gente viu, que foi enquanto a gente estava aquecendo, o nosso oponente estava lá olhando ainda para as outras lutas e distraído, sabe? A luta, nós já estávamos prontos e o oponente estava sem coquilha, então teve que descer para ir lá buscar. E a gente ficou, sabe, sem entender. E isso já, sabe, são pequenas derrotas que vão culminar na derrota final, que foi isso que aconteceu. No final, a nossa equipe teve a mão levantada, conseguiu trazer a vitória, e eu julgo que foi toda uma construção ali de pequenos passos que levou a essa vitória. Uma coisa que eu percebi é que a leitura traz isso, ela muda você, muda a sua forma de ver as coisas sem você perceber no dia a dia. Então você vai tomando ações diferentes, vai ajudando as pessoas de forma diferente, e isso influencia tanto, né, no seu indivíduo como na comunidade. E é isso que eu queria falar hoje. Fique atento aí aos próximos vídeos e até mais.